Douglas Luiz de volta à colina histórica. Um sonho que pode sim se tornar realidade. Só depende da atual diretoria. O desejo do volante, cria da base do Vasco, é atuar ao lado do seu grande ídolo, Felipe Coutinho, que juntos, inclusive, fizeram uma excelente temporada pelo Aston Villa em 2023. Alô, Pedrinho! Alô, Vasco! Vamos ficar de olho aí nessa situação e eu vou trazer aqui para você, nesse Fala Gigante, tudo o que está acontecendo nesse momento com relação a Douglas Luiz, o DG. Além dessas, muitas outras novidades, falar também sobre a situação de Dimitri Payet, contrato prorrogado até o dia 31 de julho, o francês fica até o mês de julho. A gente vai trazer tudo isso também aqui neste Fala Gigante. Além disso, falar sobre a preparação encerrada, fechada do Vasco para enfrentar o Operário de Ponta Grossa, no Paraná. Teremos pela frente aqui, meu amigo torcedor vascaíno, um Fala Gigante muito agitado e completamente imperdível. Entretanto, rapidinho aqui, como eu sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, eu venho aqui rapidinho para te dar um aviso mais do que importante. Olha só, meu amigo, é o seguinte, tá? 149.623 inscritos. A contagem se torna ainda mais regressiva, estamos por detalhes desses 150 mil. E eu conto aí com você, cara. Então para tudo que você tá fazendo e corre para se inscrever no canal. É simples demais. E você só não vai se inscrever se não quiser mesmo. Então, de verdade, se inscreva aqui embaixo, ó. Aperte nessa palavrinha, inscreva-se, ative o sininho de notificação, compartilhe nosso canal e vambora em busca desses 150 mil inscritos no YouTube. Conto com você, hein, vascaíno. Vamos juntos por esse objetivo. Agora, fiquem aí com o vídeo. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então eu conto aí com você, com a sua ajuda. Vambora junto em busca desses 150 mil. E vambora também começar aqui com vocês esse Fala Gigante. Eu quero iniciar esse vídeo com esse belo vídeo que tá aparecendo aí na imagem a vocês. Esse vídeo é do atacante Diego Minetti, jogador de apenas 16 anos de idade, que ontem foi o responsável por marcar um dos 3 gols da vitória sobre o Flamengo pelas semifinais da Copa do Brasil. O jogo de volta que garantiu a classificação do Vasco para a finalíssima da competição. Diego Minetti, meu amigo, é um craque, tá? É um trator, é um canhão. A gente tá vendo aí no vídeo a força, o físico mesmo, né, desse garoto com apenas 16 anos de idade. É algo anormal, fora do comum. Esse moleque será um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Gravem esse nome e sobrenome, Diego Minetti, jogador de seleção brasileira, jogador craque, atleta que sempre se destacou nas categorias de base e agora aparecendo no Sub-17, tem a se destacar ainda mais. E falando, inclusive, né, meu amigo torcedor vascaíno, em semifinal de Copa do Brasil, o Vasco se classificando para a final, tendo como um dos grandes destaques, Diego Minetti, André Fernandes. A CBF ainda está definindo o local que será a grande finalíssima, né? A CBF ainda não confirmou nem a data e nem o local. A expectativa é que a finalíssima ocorra nesse próximo dia 6 de maio. 6 de maio cai numa terça-feira. O Vasco da Gama enfrentará a equipe do Bahia e pelo fato do Vasco ter a melhor campanha, o mando de campo será do Cruz Maltino. O jogo, assim como acontece no profissional, será decidido em final única. Em princípio, esse jogo não irá acontecer em São Januário, mesmo o mando sendo do Vasco. O motivo, São Januário está passando por uma reforma no gramado. O Vasco ficará um longo período de tempo, né, sem atuar em São Januário. O Vasco vendeu o mando, por exemplo, da partida desse próximo domingo contra o Palmeiras para Brasília. O jogo será no Mané Garrincha com o mando do Vasco.
Então o Vasco ficará um longo período sem atuar dentro da sua casa e a diretoria do Vasco utilizou esse período jogando longe de São Januário para reformar o gramado, né, trazer melhorias aí às condições do gramado do nosso Caldeirão. A próxima partida do Vasco em São Januário acontecerá apenas no próximo dia 17 de maio, ou seja, o Vasco terá um período longo e vai utilizar aí desse período para reformar o gramado. Então, com isso, né, diante dessa situação, essa partida dificilmente ocorrerá em São Januário e tende a ocorrer no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, mesmo local que aconteceu o jogo de ontem, válido pelas semifinais. Então, a gente, é claro, vai ficar de olho para trazer todas as informações a vocês com relação a essa finalíssima, jogo único entre Vasco e Bahia, da final da Copa do Brasil Sub-17, a base do Vasco encantando o seu torcedor e também o futebol brasileiro. Show, vascaíno! Vambora então prosseguir com o vídeo. Vambora agora trazer informações sobre o profissional, porque hoje, pela parte da manhã, em Curitiba, no Paraná, o Vasco encerrou a preparação para enfrentar o Operário. O Vasco realizou o último treino, né, em Curitiba, em solo coritibano. Inclusive, esse treino foi realizado no CT do Coritiba, no CT do Coxa Branca. Após esse treino, ainda hoje, a delegação, o elenco do Vasco, viajará rumo a Ponta Grossa, local que estará acontecendo o jogo válido pela Copa do Brasil, o jogo de ida da terceira fase da competição. O Vasco tem por obrigação, sim, vencer esse jogo. O Vasco é uma equipe de primeira divisão. O Vasco, que tem na primeira divisão uma das maiores folhas salariais, enfrentará uma equipe, com todo o respeito do mundo, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que tem uma folha muito inferior ao Vasco da Gama. E o Vasco entra, sim, pressionado a mostrar serviço. Agora, com um novo técnico, mesmo ainda sendo ele interino, o Felipe na beirada de campo, mas com um fôlego novo. E o Vasco vive a expectativa de que esse fôlego novo possa ajudar um melhor desempenho dentro das quatro linhas. Enquanto o Felipe está ali, o Vasco fora de campo negocia, né, com o técnico Fernando Diniz. A expectativa é que o Vasco feche essa contratação até o próximo domingo. Hoje, inclusive, a informação que nós temos é que vai haver uma reunião entre o presidente Fedrinho e o técnico Fernando Diniz, que está livre no mercado desde janeiro desse ano. O Vasco tem uma grande expectativa de fechar com o treinador. Você gosta do nome do Diniz? Acha que o Diniz vai dar certo sob o comando do Vasco? E se o Felipe vencer o jogo de amanhã contra o Operário? Você é a favor da permanência do maestro? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E falando aqui, inclusive, em treino, em preparação, a gente não terá para amanhã, a gente não, né? O Vasco da Gama, o técnico Felipe, não terá para amanhã o meio-campo francês Dimitri Payet. Payet, né, que sofreu um edema, né? Teve um probleminha no músculo da coxa e por isso está sendo o desfalque do Vasco da Gama. Ainda ontem, ao divulgar a lista de relacionados do Vasco, a imprensa comunicou o motivo do afastamento de Payet e atualizou o caso do jogador. A informação que temos a trazer aqui a você, meu amigo vascaíno, sobre Payet, é que o atleta ele já realiza trabalhos de força, condicionamento físico e corridas lineares no campo. Então, nesse momento, meu amigo torcedor vascaíno, Dimitri Payet, está evoluindo e tende a retornar o quanto antes e automaticamente, diante disso, ficar à disposição do técnico Felipe ou já do técnico Fernando Diniz, assim que a situação for oficializada. E havia um grande questionamento no meio da torcida vascaína com relação ao tempo de contrato do Payet, mas esse mistério foi desvendado e hoje o Vasco ele colocou no bid da CBF o novo contrato do Payet até o dia 31 de julho. Então o Payet, meu amigo torcedor vascaíno, ficará no Vasco até o próximo dia 31 de julho. Payet tem, né, mais 3 meses de contrato, o mês de maio todo, o mês de junho todo e o mês de julho todo vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino. Aí muito vai se questionar, muito vai se perguntar se o contrato do Payet sempre foi até o dia 31 de julho ou o Vasco renovou com ele recentemente. E o que a gente tem a trazer a você é que
Sim, o contrato de Dimitri Payet assinado lá no dia 17 de agosto de 2023 sempre foi até o dia 31 de julho. Entretanto, por uma questão de documentação, de visto, o Vasco teve que colocar no BID da CBF e no BIRA da Ferj um contrato válido apenas até o dia 4 de maio. Mas essa situação já estaria sendo ajustada assim que fosse possível. E agora, né, diante da regularização, do acerto na documentação do jogador, o Vasco estendeu o seu contrato. Mas o Vasco não renovou. O contrato dele já estava lá na sua folha contratual, que seria até o dia 31 de julho. Então, o Payet fica para aqueles que estariam chateados, tristes com a possibilidade do Payet sair agora no início de maio. Isso não vai acontecer. Foi-se publicado no BID da CBF e do BIRA da Ferj a prorrogação do contrato do camisa 10 francês. Boa notícia! Payet mais 3 meses com Diniz ainda no comando técnico do Vasco. Será que isso vai dar bom? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então vamos embora pro último bloco deste Fala Gigante, né? E a grande informação do momento é com relação ao DG, ao Douglas Luiz, cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino. Qual é a situação, meu amigo vascaíno? O Douglas Luiz, ele sempre foi um destaque no Vasco, por onde foi criado e se destacou logo nos seus primeiros passos no futebol profissional, no futebol inglês, vestindo principalmente a camisa do Aston Villa. E esse grande destaque que ele teve, principalmente no Aston Villa, o credenciou a ser vendido para o Juventus da Itália. O Juventus teve interesse na contratação do volante Douglas Luiz e o comprou no meio do ano passado por um valor próximo aos 150 milhões de reais. DG é um craque, mas infelizmente acabou não conseguindo, só para dar com exatidão o valor não foi de 150, foi de 168 milhões de reais, só para dar aí com exatidão o valor que o clube italiano pagou pelo DG. Mas, meu amigo vascaíno, o DG não conseguiu mostrar no Juventus o futebol que ele teve, e tem, tá? Que ele teve no Vasco, que ele teve no Aston Villa, na Premier League, no futebol inglês, ele não está conseguindo desempenhar bem no clube italiano. E hoje o grande problema passa até pelo próprio treinador. O DG ele foi comprado pela Juventus na janela do meio do ano passado. E é normal todo jogador ter um período de adaptação. Ele saiu da Inglaterra e foi para a Itália. O futebol inglês para o futebol italiano é um futebol completamente diferente. A escola italiana é uma escola defensivamente muito forte, diferente da escola inglesa. Estamos falando de um outro tipo de futebol. E em pouco menos de 5 meses na Juventus, logo em janeiro desse ano, o clube italiano já queria se livrar do Douglas Luiz. O clube italiano não estava demonstrando muita paciência com o volante, com passagens pela seleção brasileira. Para você ter noção, em janeiro, após ser gasto 168 milhões de reais pelo DG, ele só tinha 9 jogos com a camisa da Juventus, tendo uma média de 34 minutos por partida. E para piorar toda essa situação, recentemente, o técnico, ou melhor, o ex-técnico da Juventus, Thiago Motta, ele disse as seguintes aspas. Ele, relacionado ao Douglas Luiz, veio à Juventus só para tirar fotos. Então, meu amigo torcedor vascaíno, isso caiu como uma bomba na imprensa italiana e isso motivou o Douglas Luiz a querer de fato sair da Juventus. O próprio Douglas Luiz até questionou, ele disse: por que uma contratação como eu não jogou 2 partidas consecutivas com essa camisa durante o período em que Thiago Motta estava no comando do clube italiano? E ele ainda disse: não vim aqui apenas para ficar postando fotos, ninguém fez isso e eu quero que as coisas sejam diferentes. Vim aqui com um propósito. Agora eu quero que você me responda, direcionado ao Thiago Motta, que disse que o DG foi à Juventus só para tirar fotos. Por que contratar alguém como eu e não deixar 2 partidas consecutivas como essa camisa? Então, assim, a situação do DG é hoje uma situação muito ruim lá.
O Douglas Luiz, que sempre foi um atleta de seleção brasileira, cotado para ser o camisa 5 da nossa seleção, craque de bola, diferenciado, um dos melhores nomes da Premier League, um jogador que foi comprado por 170 milhões de reais, hoje vive o seu pior momento na carreira. Além dessa situação ruim dentro de campo, fora de campo a situação também é muito complexa. O DG, que namorava há algum tempinho com uma jogadora bem famosa, salvo engano, Alice Kishman, o nome dela, algo do tipo. Alice é o primeiro nome da garota, da mulher. Ele terminou esse relacionamento recentemente, então a situação do DG está muito ruim dentro e fora de campo e ele quer sair de Turim, quer sair da Itália. E aí entra o assunto Vasco, sim. Por quê? A Juventus hoje está disposta a ouvir ofertas. A Juventus ela está disposta a ouvir interesses pelo Douglas Luiz, seja por um empréstimo, seja por uma venda. A Juventus quer ouvir uma proposta de saída para o jogador. Todos sabem do talento do DG, todos sabem da bola que esse rapaz tem, todos sabem como é diferente. E hoje o problema do Douglas Luiz, para ele não estar conseguindo desempenhar na Itália, não é por questão técnica. Porque futebol ele tem, e com 26 anos de idade, meu amigo, tão jovem, nem no auge ele chegou ainda. O problema hoje do DG é emocional, é de se reencontrar com uma alegria, com uma felicidade de desempenhar o esporte futebol. E nada mais do que nesse momento em que você está mal na carreira, que você está mal emocionalmente, você voltar para o lugar onde você ama. O Douglas Luiz, meu amigo vascaíno, diferente de muitos crias, é alguém que sempre demonstrou amor pelo Vasco, é alguém que sempre, quando tem férias, vem ao Rio de Janeiro para assistir a um jogo do Vasco, vem para a sua casa, a sua família, dentro de uma comunidade, que eu não sei a comunidade do DG, mas ele reside em uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, a sua família reside numa comunidade, ele sempre está presente com os crias na comunidade dele, né? Com a rapaziada, é alguém que ama isso daqui, é alguém que ama o Rio de Janeiro, é alguém que ama o Vasco. Então nada melhor do que, ao meu ver, tá? Para o Douglas, do que se reencontrar com a felicidade, se reencontrar com o Vasco, e aí entra o Vasco da Gama em si. Alô Pedrinho, alô diretoria, um ano de Copa do Mundo. A janela do meio do ano será uma janela fundamental, pois todo jogador que olha para uma Copa do Mundo vai utilizar essa janela para tentar, de alguma forma, dar um passo a mais na carreira e buscar uma convocação na Copa do Mundo de 2026. E nada melhor do que um jogador para buscar a convocação para a Copa do Mundo do que atuar no futebol brasileiro. Hoje o futebol brasileiro se tornou novamente uma vitrine para uma convocação. O DG é um jogador que não vem sendo convocado. E talvez o que ele precise, além de, é claro, voltar a desempenhar em alto nível, é estar aqui no Brasil. Então por que não? Porque a diretoria do Vasco não chega lá na Juventus e fala: olha, Juventus, o Douglas não tá bem aqui, tá triste aqui, mas tem uma proposta. Vamos fechar um empréstimo de 1 ano. Deixa o Douglas vir ao Vasco, se destacar no Vasco, ganhar uma convocação para a seleção brasileira, se valorizar e com 27 anos ele volta para a Europa através de uma venda. O Vasco só utilizar o Douglas Luiz, ou aliás, o Douglas Luiz só ser para o Vasco da Gama um espaço para ele conseguir se revalorizar no mercado. Em 1 ano, o Douglas faz um estrago aqui no futebol brasileiro positivamente. Então, alô, diretoria, vamos correr, porque eu tenho certeza que se o Vasco dá esse papo no Douglas Luiz, ele vai fechar. Porque, além de ser o Vasco da Gama um amor para ele, o sonho dele é aqui no Vasco atuar ao lado do Felipe Coutinho. O Douglas, ele tem o Felipe como grande ídolo da carreira dele. O Douglas Luiz já chegou a atuar ao lado do Coutinho, entretanto, no Aston Villa. E ele, em lives, em programas, ele sempre falou muito sobre isso. Está aparecendo aí na imagem a vocês, inclusive. Esse dia foi a apresentação do Felipe Coutinho aqui em São Januário, no ano passado, quando ele retornou. Esse rapaz que o Felipe Coutinho está abraçando é o pai do Douglas Luiz, é o pai do DG. Então há um relacionamento muito legal entre a família do Coutinho e a família do Douglas. E esse relacionamento foi muito criado, né, a partir do momento que o Douglas jogou com o Coutinho no Aston Villa. E além disso, são 2 crias, né, do Vasco da Gama. E ele já disse, abre aspas, isso em uma live, né, na Twitch: dou a minha palavra. Eu volto pro Vasco sem medo nenhum de falar.
o que eu queria muito era jogar com o Coutinho no Vasco. Ele ainda diz em um outro momento, meu sonho é jogar com o Coutinho no Vasco, queria muito, queria não, eu quero. Nas minhas férias agora, com certeza, eu vou visitar São Januário. É um sonho do DG jogar com o Coutinho. Inclusive, em 2023, quando ele estava jogando junto com o Coutinho, no Aston Villa, o Aston Villa publicou uma postagem dele ao lado do Coutinho, e aí o próprio Douglas disse, vem tranquilo, Vascão, já já estamos voltando. O homem quer, e para mostrar mais do que nunca, se liga aí às palavras, né, do próprio DG, após uma partida quando ele ainda estava na Aston Villa, perguntado em voltar ao Brasil. Existem rumores no Brasil de que ele poderia voltar para o Brasil. Do seu contato no dia a dia com o Coutinho, como que você sente ele? Realmente ele tá muito feliz, eu sempre converso, a gente brinca muito sobre a gente voltar junto pro Vasco. E espero que isso aconteça um dia, da gente poder jogar junto lá, mas ele tá muito feliz aqui, nosso foco é aqui no momento. Ele tem mais que ele tem 30 anos agora e um jogador pode jogar em alto nível até os 35, então acho que ele não tem essa pressa de ir pro Brasil agora. E ele foi lá e colocou nas redes sociais, né? Porque querendo ou não, os rumores vão acontecer, ainda mais quando a janela está aberta, prioridade do clube no Brasil, e vendo que ele não está jogando aqui, acha que ele realmente quer sair e quer ir para outro clube, mas ele está muito feliz aqui, por isso que quando eu fiz o gol, fui lá, dei um abraço nele, ele me mostra sempre a felicidade dele de estar podendo treinar com a gente junto, a gente está junto, tem o Diego também, então eu sempre procuro sempre elogiar eles, tá do lado deles, porque é um momento difícil, né? Quando a gente não tá jogando, o Diego que tá lesionado. Então a gente tem que procurar abraçar os nossos, né? Alô, alô, diretoria do Vasco. Vocês não vão dar esse mole, né? O homem tá doido pra voltar. O homem tem sonho de jogar ao lado do Coutinho. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Só depende de vocês. Manda o Marcelo Santana lá pra Itália e vai negociar, vai dar um jeito nessa situação que tá muito clara e evidente. O Vasco pode conseguir. O não já tem. O não já tem. O que muda? Tentar buscar o sim. Por que não, né? A tentativa, meu amigo, é super válida. Concorda? Deixe a sua opinião nos comentários. É um sonho possível, tá? Não é impossível, não. Eu, Lucas, fico por aqui agora. Esse foi o nosso Fala Gigante, do canal do Gigante Vasco. Eu conto muito com você, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância aqui para o nosso crescimento. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações. Vai!